E tem que ser isso mesmo, cara. Eu não tô nem aí, que se foda. Se pegar esse esporte aqui e tirar de contexto, é isso aí. Político corrupto que vai preso, que sai, que rouba de novo, tem que morrer mesmo. Aquela coisinha com amiguinho, R$2 de copilho. Trabalha poder receber na luta, paizão. Os caras tá na correria, mano. Aí, brigadão, fica com Deus aí, chefão. Queria também, chefe? Brigadão aí, fica com Deus, valeu, chefe? Valeu, pai. Deus abençoe. Brigadão, tá, chefe? Ai, tio. Tá na live? Tá na live. Caralho aí, valeu, tio, caralho aí. Você é famoso, tio? Manda um abraço. Cara, é o seguinte, o cara é um animal. Um animal por parar, parece uma avenida, uma BR, alguma coisa muito movimentada, mas um pouco afastada do centro urbano. O cara para pra interagir, compra ajuda ali e fica lá à mercê de qualquer coisa que possa acontecer. Eu não ouvi o sotaque. Caralho aí, valeu, tio, caralho aí. É, parece no RJ, né? Não vou dar o veredito aqui, mas me parece no RJ. O que é pior ainda, e esse cara é mais burro ainda. Só que o problema não é o cara burro. O problema é a sensação de impunidade que esse cara sentiu ao roubar o celular gravando. Ou seja, não é simplesmente o cara foi lá e furtou escondido, não. A cara dele já tinha aparecido na live, ele percebeu que ele tinha sido gravado. Mesmo assim, ele foi lá e roubou o celular, porque ele tem a sensação de impunidade tão avançada que ele sabe que mesmo sendo gravado, nada vai acontecer com ele. Ele não vai ser preso, ele não vai ser julgado e no máximo vai viralizar o videozinho ali e tudo bem, ele vai ficar famoso. Igual ele falou ali, vou ficar famoso? Pô, irmão. E aí aquela velha pergunta que cancelou o Arthur Duval. O que tem que fazer com um cidadão desses? Na sua opinião, comenta aí no chat. O que tem que fazer com um cidadão desses? E aí vai vir o esquerdomacho, o esquerdista, o progressista, e vai falar: poxa, agora só porque o cara roubou o celular, você tá dizendo que tem que prender ou matar ele. Sim, sim. Sabe por quê? Porque só acabando com esse sentimento de impunidade a gente vai conseguir diminuir a criminalidade no Brasil. Então, o maior problema de verdade é esse sentimento. É essa banalização do roubo, essa cultura. O problema não é, poxa, o problema no fim ele não é econômico, é uma coisa que ela vem de berço, né? Ela vem de berço. E eu me coloco num lugar de fala, que eu tenho esse lugar de fala, de falar que muito provavelmente um cidadão desses não teve um pai. E se teve um pai, não foi um pai presente, não foi um pai que educou com empenho, com a rigidez necessária. Porque uma pessoa que nasce e é criada, é instruída, ela não sente esse tipo de impunidade. Ela não tem esse sentimento tão exacerbado. Porque, vamos lá, se vamos colocar uma criança, vamos colocar o cara, ele era criança. Se ele roubasse alguma coisa, ele deveria levar uma surra do pai dele para ele saber que tem certos limites onde ele não pode ultrapassar. Se ele não tem esse certo limite na adolescência, e depois ele cresce, vira um adulto, na adolescência não, na fase infantil e depois na adolescência, ele chega na fase adulta e ele não teve a repreensão do pai e ele vê que o Estado é um Estado fraco, que não consegue exercer a justiça. Então, ele se sente no direito de fazer esse tipo de coisa. E eu disse que eu me coloco no lugar de fala aqui porque eu sou filho de uma mãe solteira. E eu nunca me coloquei em uma posição dessa de tentar levar vantagem em cima de outras pessoas porque elas estão dando mole, saca? Cara, isso é muito. Aí a gente volta de novo no sentimento de impunidade, né? E agora eu vou me estender um pouquinho, porque eu tenho muita coisa para falar sobre isso daqui. A gente vê as sociedades no mundo inteiro avançando, não no mundo inteiro, né? Vocês entenderam, nos países de primeiro mundo avançando e não conseguem entender, por que o Brasil não consegue avançar? Aí a gente chega e tem esse sentimento de impunidade, essa cultura de vou levar vantagem em cima de qualquer coisa que for possível, que me deixa louco, cara. Porque, olha só, isso daqui é um exemplo muito besta, mas teve um dia que eu fui num evento aqui, é, tipo assim, um evento lotado, não tinha estacionamento, a gente foi a pé, e eu não tinha dinheiro em mãos e eu precisava de dinheiro em mãos.
Eu peguei uma porra dessas, meu, e eu andei, sei lá, uns 10 quilômetros em 15 minutos pra ir e voltar, buscar a grana e tal, sem precisar pegar carro, sem precisar pegar nada, e paguei uns 2 ou 3 euros. Cara, isso é uma coisa que ajuda muito. Aqui em Portugal, tá uma febre essa merda, até é um pouco chato no trânsito. O pessoal vai para o trabalho, volta nessas trotinetes. E é uma coisa muito boa. É uma coisa que facilita muito. O cara que não tem carta de moto, o cara que não quer dirigir uma moto, o cara que não tem carro, o cara que não tem grana para comprar uma moto. Por exemplo, isso daqui deve ser o quê? Uns 800 euros aqui em Portugal. No Brasil ia ser uns de 3 a 6 mil reais. Assim, não sei, não tenho a mínima ideia. Mas, poxa, para um cara que não tem moto, para um cara que não tem carro, pô, isso daqui é uma mão da roda do caralho. E aí a gente não pode ter isso no Brasil, porque a gente coloca, por exemplo, as empresas privadas colocam esse tipo de equipamento para aluguel e vai lá um monte de filha da puta e vandaliza as paradas, rouba equipamento, rouba alguma coisa, algum, porra, agora eu esqueci a palavra, rouba alguma peça, alguma coisa do tipo para vender, para levar vantagem. E aí tira a possibilidade de um monte de gente usufruir dessas inovações que estão sendo utilizadas no mundo inteiro, cara. E aí você vai comprar uma merda dessa, sei lá, no Rio de Janeiro, em São Paulo, numa cidade de interior, né? Porque nas capitais eu acho mais difícil usar esse tipo de coisa, porque as distâncias são maiores. E você é roubado. Você é roubado. Porque vamos combinar, você pegar um trem desse daqui, que seja seu, de uso próprio, alguém chegar na rua, te dar um murro e roubar, é facinho. E aí você não pode simplesmente ter uma coisa que facilitaria a sua vida, que, deixa eu colocar aqui na tela para quem não está entendendo o que eu estou falando, você poderia ter uma coisa que facilitaria a sua vida, que ajudaria na mobilização, na mobilidade pública, e você simplesmente não pode ter porque vai ter um filho da puta querendo levar vantagem em cima de você, em cima do que você tem. Cara, isso é um absurdo. Então, a gente precisa urgentemente de uma guerra civil contra o crime organizado para baixar a níveis estratosféricos. Fica um pouquinho contraditório, mas deu para entender. Para baixar o máximo possível a criminalidade, os furtos, os roubos, para que a gente possa avançar em coisas simples. E quais coisas simples são essas? São, poxa, quando você vai construir uma casa, você não precisa construir um muro de 3 metros de altura, você não precisa colocar cerca elétrica, você não precisa ter segurança particular, você não precisa ter diversas coisas, você possa sair com seu carro tranquilo, você possa sair com a sua moto, não ser assaltado, você possa sair com seu celular na rua, com seu relógio, com seu cordão de ouro e na praia. São coisas que a gente já se acostumou a viver, mas, por exemplo, quando uma pessoa aí do Brasil chega aqui em Portugal, que é onde eu moro, e, e vê que tem essa liberdade de andar na rua com seus bens, que tem essa liberdade de entrar e sair de casa, abrir um portão, entrar com o carro, não ficar preocupado de, poxa, tem que fechar esse portão rápido aqui, senão vai chegar um cara e vai roubar meu carro. Que é quase inconcebível para o brasileiro, mas quando ele chega aqui e vê isso, ele se sente no paraíso. Mas é uma coisa simples. É uma coisa que nós deveríamos ter acesso. E a gente não tem acesso porque não tem vontade política de resolver esse problema. Sabe por quê? Porque os políticos, o pessoal do judiciário, o pessoal do alto funcionalismo público, eles têm carro blindado, moram em condomínio de luxo. As elites do Brasil, elas não se preocupam com isso, porque elas vivem em um mundo à parte. Elas vivem dentro de condomínios que você tem a mesma liberdade da Europa. Você pode deixar os seus filhos brincar no parque ou no lago que tem lá no condomínio. Você pode, sei lá, mandar seu filho sozinho para a escola e voltar, porque nada vai acontecer porque está dentro do condomínio. Você pode andar com seu Rolex, ir para casa do vizinho, ir num barzinho, na mercearia do condomínio, porque nada vai te acontecer. Porque você está em um mundo. Porque esse tipo de gente, eles vivem em um mundo à parte do Brasil. Eles vivem em uma cultura, em uma sociedade que é praticamente primeiro mundo. E eles estão trancados nesses ciclos. E quando eles saem desses cercadinhos, que são os condomínios luxuosos, os condomínios privados de luxo, eles andam de carro blindado, eles vão em shopping de luxo que tem uma super segurança, eles vão em mercado de luxo que tem também uma segurança acima da média, sabe? Então, é por isso que o Brasil não desenvolve. É por isso que a gente não consegue combater o crime organizado em todas as alturas do crime, né? Porque isso daqui a base. É a base da criminalidade. Aí a gente tem os outros níveis. E até que chega na corrupção política, que é outro tipo de criminalidade que também tem que ser extirpada, que também tem que existir uma guerra contra ela. Mas não, aí o cara que combate, não, eu sou contra o crime organizado, eu sou contra a corrupção, eu sou contra todo esse tipo de coisa, eu sou contra cordões, sou contra vender ministérios, o cara vai lá e aperta 22 na urna e fala Bolsonaro vai resolver os problemas do Brasil. Sendo que o Bolsonaro, ele acabou com a Lava Jato, sabe por quê? Porque ele disse que ele tinha acabado com a corrupção e a Lava Jato não era mais necessária. Sabe o que estava acontecendo no governo Bolsonaro?
O rombo do INSS. Os velhinhos já estavam sendo roubados no governo Bolsonaro. E ele teve a coragem, a cara de pau, de falar que ele tinha acabado com a corrupção. Então, cara, a gente tem que fazer um trabalho muito forte para livrar essas pessoas desse fanatismo doentio no bolsonarismo, porque isso, na minha opinião, isso atrapalha mais a nossa evolução, atrapalha mais o nosso projeto do que o PT. Sendo sincero, total sinceridade aqui. Eu acredito que o Bolsonaro pregar uma falsa bandeira de combate à corrupção, uma falsa bandeira de combate à criminalidade, exercendo corrupção no seu governo, ajudando não, mas permitindo que o PCC e o CV cresçam no seu governo, ele está só atrapalhando a nossa luta. Enquanto o PT não. O PT, ele mostra descaradamente que ele está do lado dos bandidos, que ele está do lado da corrupção, que ele está do lado do traficante lá na favela que o governo tem que fazer acordo para subir. Então, eu acredito muito mais que o Bolsonaro, por ser um cara, o policial corrupto de farda, seja pior para o Brasil do que o denominado bandido, né? Porque isso daqui que eu estava mostrando para vocês também, esse tipo de cultura, ele acontece não só por causa da criminalidade em si, da sensação de impunidade, mas também, é um fator do problema, mas para deixar mais claro, porque a polícia também é corrompida. Nós temos um alto índice de criminalidade dentro das nossas instituições. Isso também tem que ser extirpado. A guerra contra o crime organizado também tem que abranger as corregedorias. A gente tem que colocar corregedoria para caçar policial corrupto, para caçar policial bandido que vende arma para traficante, para caçar policial corrupto que faz vista grossa para traficante, para bandido, e que faz negociação, que faz uma apreensão ali e vende a droga, que vende seja lá o que for, para policial que entra na casa dos outros e coloca lá material forjado. A gente tem que fazer esse combate também. E aquela coisa, às vezes, eu acredito que esse tipo de gente seja mais perigosa do que os próprios assaltantes. Você vê o cara chega te apontando a arma e você tem como ir lá denunciar e tal. O policial não, o policial corrupto, vagabundo, ele tem mais meios de fuder com a sua vida e nem ser descoberto. Pois é, olha só, teve um comentário aqui do João Natan. João Natan que tá comentando bastante hoje. Pena para agente público corrupto tem que ser dobrada. Cara, eu sou do tipo de pessoa que costuma levar isso pro extremo, tá? Um cara que ele foi corrupto, ele tem que ser preso, ele tem que ter uma pena muito rígida. Quando ele sair de lá, se ele voltar a se envolver em corrupção, se ele tentar voltar a ser algum agente público, alguma coisa do tipo, e voltar a ter essa conduta de corrupção, a gente tem que exercer pena capital. Pena capital. Olha só, você roubou milhões da população, você roubou milhões do dinheiro público das pessoas pobres que pagam ali imposto no consumo, imposto na renda, imposto em tudo que seja. Então, você vai preso. Você saiu, você voltou a roubar dessas pessoas. Você tem que ser punido com a maior punição possível, cara. E isso, a minha intenção aqui, veja bem, a minha intenção aqui não é matar ninguém. A minha intenção aqui não é que ninguém morra. A minha intenção aqui é simplesmente que o político ele saiba. Olha só, se eu roubar uma vez, eu vou preso por 30 anos. Se eu sair de lá, calma lá, primeiro, se eu roubar uma vez, eu vou preso por 30 anos. Não vale a pena roubar, perder 30 anos da minha vida, né? Agora, se eu for preso, se eu sair de lá e me pegarem de novo, eu vou morrer. Então, pera, na primeira vez é 30 anos, na segunda é morte? Não, eu não vou fazer essa merda. Não vale a pena. Não vale a pena me arriscar, não vale a pena roubar. Porque a pena é muito rígida. Então é isso. A minha ideia é que não é que ninguém morra. É simplesmente que as pessoas não tenham mais essa sensação de impunidade. E aí, se precisar ter o primeiro para fazer de exemplo, o segundo para fazer de exemplo, para o resto andar nas rédeas, que seja. Que seja. Porque se você não consegue respeitar através da moralidade, das virtudes, se você não consegue respeitar através do bem comum, você vai ter que respeitar através do medo. Do medo de pagar uma pena de 30 anos ou do medo de morrer por roubar. E tem que ser isso mesmo, cara. Eu não tô nem aí, que se foda. Se pegar esse corte aqui e tirar de contexto, é isso aí. Político corrupto que vai preso, que sai, que rouba de novo, tem que morrer mesmo.